Glúten é um composto de proteínas armazenadas denominadas de proloninas ou glutaminas, que se unem com o amido no endosperma, que nutre a planta embrionária durante a germinação da semente de vários cereais da família das gramíneas. A frase contém glúten é encontrada em embalagens de diversos produtos alimentícios e serve como alerta para muitas pessoas portadoras de hipersensibilidade, imunomediana e também doenças celíacas ou reações alérgicas ao glúten. Muitas pessoas têm, para que não consumam aquele alimento, pois contém até traços de pequenas substâncias que pode ser prejudicial à sua saúde nesse caso. Nesse vídeo hoje vamos falar sobre glúten. Muitas pessoas consomem glúten ou deixam de consumir, mas não entendem por que faz tão mal esse aditivo, que eles têm dentro dos alimentos, principalmente pão, biscoito. Alguns relatos como ganho de peso, estresse, depressão, problemas mentais, autismo e entre vários sintomas já foram comprovados que um dos problemas hoje em dia no nosso século XX tem acontecido também por causa de um dos aditivos do glúten. Então entenda por que faz tão mal para você, ou se você tem realmente essa alergia. Nesse vídeo vou tentar te explicar, te alertar para você conseguir saber, entender o que está acontecendo. Bom, continua o nosso vídeo, já curte, compartilha, comenta e ajuda as pessoas que estão precisando dessa informação e muitas vezes nem sabem o que é glúten que tem dentro desses alimentos. Vamos lá? Doenças relacionadas ao glúten. O reconhecido de que as reações ao glúten não são limitantes, Então, tem a doença celíaca, que levou um grupo de 15 especialistas internacionais liderados pela pesquisadora Anna Saponi, que encontrou e fez diversos documentos que estabeleceu várias nomenclaturas de classificação para doenças relacionadas ao glúten. Alguns médicos defendem e explicam por que há tanto problema com a questão do glúten. Existe uma transformação genética nos ingredientes. Devido a todo o nosso processo, agora que a gente consome muito mais alimentos do que os séculos passados, houve um grande aumento no consumo de alimentos. Então, houve também o aumento dessa concentração de glúten, que tem levado muitas pessoas do mundo todo a ter doenças, Algumas explicações também que existe é que o composto que acaba sendo um dos vilões do nosso século XX, Agora, alguns cientistas explicam que a planta ela se tornou mais resistente, devido às pragas, à questão do aquecimento global, a questão do solo. Então, uma das pessoas que fizeram a grande revolução verde foi Normet. Ele foi responsável pela transformação genética. Ele foi um engenheiro agrônomo chamado Normet, que desenvolveu uma espécie de trigo resistente a pragas. Chegou até a ganhar um prêmio. Mas o que acontece é que esses alimentos, por estar muito resistentes e essa composição que eles põem dentro dos alimentos que são glúten, ele acaba trazendo mais durabilidade nos alimentos das prateleiras e causando também muitas doenças devido ao nosso ciclo. Então hoje em dia a gente não faz tanto exercício como fazia o pessoal antigamente, a gente não bebe água como o pessoal antigamente e a questão do estresse, as questões psicológicas tem aumentado mais ainda esses problemas. O glúten, como a gente diz em latim, glutinum, quer dizer que é uma cola, responsável por uma cola. Então garante uma boa textura dentro dos alimentos, então em série de alimentos, por exemplo, nos pães, bolos, bolachas, e é responsável por 80% das proteínas dentro do trigo. Um composto com duas moléculas que são prato cheio para a indústria de alimentos, A gliadina, que confere a viscosidade aos ingredientes, a glutenina, que dá coesão, força e elasticidade. Juntos ajudam as massas a crescerem e deixarem mais macias, mas também ela faz
que o produto tenha mais durabilidade na prateleira. Fazendo assim que esse composto, né, hoje em dia nesse tempo de hoje, a gente come muito mais glúten do que imaginamos, porque tem na bisnaguinha, ketchup, molhos, bolachas, entre tudo. Nesses últimos anos, o glúten tem se tornado uma grande substância muito famosa, levando a vários estudos, e você vai dar um Google aí, você vai encontrar várias explicações. E algumas pessoas falam bem, outras pessoas falam mal. Mas, de certeza, gente, existem estudos comprovados explicando como o glúten faz mal para a nossa saúde. Muitas pessoas explicam que tem ganho de peso, mal-estar, depressão, ansiedade, até cânceres, devido a esse aditivo que é tão famoso, né? Como que ele age no nosso corpo, né? Trazendo assim malefícios para nossa saúde. Afinal, o que é o glúten, né? Eu vou falar aqui resumidamente porque é um conceito muito grande e é muito extenso. O glúten é um tipo de proteína presente em alguns cereais, como trigo, centeio, cevada. Na verdade, um conjunto deles, o glúten, é uma combinação de dois grupos: proteína como a gliadina e a glutenina, encontrado dentro desses grãos, por exemplo, do trigo, centeio, cevada. Precisamente no endosperma, a reserva nutritiva do embrião da planta. Quais alimentos que possuem glúten? Todos os alimentos produzidos com farinha de trigo, cevada, malte, centeio, incluindo bolos, biscoitos, pães, torradas, massas de pizza, macarrão e cerveja contém glúten. A lista é extensa, gente. Existem muitos alimentos que geralmente fazem parte desse grupo. Também tem glúten em temperos industrializados, queijos, molhos e alguns remédios, gente. Por isso, precisam sempre ficar atento aos rótulos e verificar se tem glúten, né? Porque, como eu falei, o glúten é um aditivo que ajuda nos alimentos, né? Além de dar aquela liga, né? Que, como popularmente a gente vai chamar de cola, ele acaba sendo um aditivo para ter mais durabilidade, porém faz mal à nossa saúde. Quais alimentos que não possuem glúten? Bom, naturalmente, são frutas, né? Frutas, milho, arroz, mandioca, carne, açúcar, chocolate, gelatina, óleos e gorduras boas que não possuem glúten, né? Entretanto, fique atento aos rótulos, porque tem muitos alimentos, às vezes até o milho. Se você não ficar atento, pode ser que tenha glúten. Então, olhe no rótulo. Existe agora milho transgênico, existe milho com glúten. Então, gente, tem que ter cuidado. Quando é necessário adotar realmente uma dieta restritiva ao glúten? A dieta restritiva, ou seja, que elimina totalmente o glúten, é necessário, sim, gente, porque o consumo, né, desse glúten, algumas pessoas apresentam doenças celíacas, né, que tem intolerância a esse glúten, ou existe gente intolerante ao glúten. Pessoas que apresentam, né, isso traz malefícios à sua saúde, né? Existem alguns estudos explicando que esse aditivo do glúten dentro dos alimentos acaba ali causando, né, respostas imunológicas intensas, né, no indivíduo, possuindo essa doença, né, essa dificuldade do gene. Existiam muitos estudos explicando que já foi considerado uma doença, e é considerada uma doença rara. Antigamente era considerada uma doença só de ascendentes europeus. Porém, hoje em dia a gente entende que o mundo todo está sofrendo com essa questão. Então, de 1 a cada 100 pessoas no mundo já tem apresentado a questão de doenças celíacas e esses sintomas são muito fortes. Algumas pessoas relatam de diarreia, constipação, má absorção dos nutrientes, dores abdominais, e portadores desse gene, por exemplo, de doenças celíacas, podem ter sintomas de leves até mais graves, né? Algumas pessoas têm alergia ao trigo. Por quê? A gliadina ou glutenina, dois componentes que contêm no glúten do trigo, funcionam como gatilhos capazes de ativar a imunoglobina, levando a uma reação alérgica. Os sintomas de alergia ao trigo podem incluir rinite, asma, urticária, conjuntivite, em casos até mais graves como diarreia, dor abdominal, distensão abdominal, lesões na pele, problemas mentais, até depressão, crise de ansiedade, nervosismo. Então, tem muitas questões falando sobre sintomas que têm acontecido quem ingere glúten.
A sensibilidade do glúten não é somente para quem tem doença celíaca. Muitas pessoas têm problema com glúten e nem identificam que é isso. Porque esses sintomas, às vezes, é muito básico, né? Por exemplo, azia, excesso de peso, dificuldade para perder peso, dor no abdômen. E às vezes a pessoa acha que às vezes é um remédio que ela tomou ou alguma coisa que ela comeu. Muitas vezes ela não identifica que é um aditivo dentro da alimentação que está fazendo ela mal. Então, o que eu indico para vocês e que existem estudos explicando, para você saber se você tem alergia ao glúten, faça um teste. De 2 a 4 semanas, você vai deixar de consumir todos esses alimentos que têm glúten. Olhe na tabela nutricional, tem glúten. Evita de comer de 2 a 4 semanas e verifica como o seu corpo está. Se você perdeu peso, se você parou de ter azia, se você tinha fraqueza. E às vezes isso vai já conseguir você entender o seu corpo e conhecer melhor. Conhecer melhor o seu corpo. E fazendo assim, de fato, que o seu sistema imunológico deixe de ficar estressado com todo esse aditivo e você já consiga ter uma saúde melhor. Mas sempre procure um médico nutricionista para ter um acompanhamento. Mas isso já é um passo inicial para você conseguir já identificar se você tem alergia ao glúten. Outra coisa que é importante você saber é que algumas pessoas que têm alergia ao glúten, e quase todo mundo está tendo, já existe estudos falando que de 6 a 10% da população já tem alergia, certeza a essa questão do glúten, independente se for celíaco ou se for intolerante ao glúten. Eles explicam que esse diagnóstico é muito difícil às vezes também de saber, porque envolve vários procedimentos e várias equipes de multidisciplinaridades. Então precisa de um médico, um nutricionista, um educador físico para poder te ajudar e auxiliar para saber se você tem alergia a essa questão do glúten. O procedimento envolve ali também um exame minucioso. Então procure fazer exames de sangue para saber se você tem alergia a esse glúten, né? Nesse processo, há quem sofra também com essa intolerância do glúten, vômitos, diarreia, perda óssea e desnutrição. Muita gente descobre que tem anemia, por exemplo, quando investiga a raiz da deficiência nutricional e é diagnosticado com doenças celíacas. Em outros casos comuns, é quando alguém pensa em ter intolerância à lactose, mas seu corpo não consegue absorver esse nutriente no leite por conta também das feridas intestinais causadas dentro do intestino por doenças celíacas. Por esse motivo, o diagnóstico é um grande desafio. Ele pode ser feito por exames de sangue que avalia a reação dos anticorpos do glúten ou por endoscopias para analisar a superfície do intestino e verificar se há algum tipo de inflamação, identificar o problema. Novamente, por isso que precisa procurar profissionais da saúde para ter melhor orientação e sempre fazer exames. Mas vocês precisam saber que o glúten é uma coisa muito complexa e multifatorial. Então, o glúten é um dos aditivos que tem nos alimentos, que tem causado mal à nossa saúde, e a gente precisa entender o que tem acontecido com o nosso corpo, porque isso acaba gerando reações autoimunes e vem apresentando rejeições ao componente de diversas maneiras. Existe gente que tem dificuldades em espirros, respirar, coceiras, desnutrição, problema de circulação, levando até muitas vezes à morte consequente de todos os sintomas e até outros, né? A diferença, né, que a gente sempre fala que alérgicos ao glúten ou pessoas que têm essa doença tem que ficar atento, porque muitos cosméticos também contêm glúten, gente. Pois é, os cosméticos contêm glúten, então vocês precisam ficar atentos. Ainda também há estudos pelos cientistas que tratam também do glúten como tem a questão do organismo, componente que pode levar sintomas como fadiga, inflamação no intestino. Nesse caso, o indivíduo precisa, obviamente, procurar um médico, verificar exames para ver o que tem acontecido. Essa reação alérgica é tão presente, né? E nociva, porque é perigoso, porque se você descobre que você tem essa alergia ao glúten ou se você tem tido esses sintomas, você precisa correndo procurar um profissional para te acompanhar. É verdade que esse tipo de mudança, né, que é tirar o glúten da alimentação, é difícil,
Porque antigamente o pãozinho que o seu bisavô fazia, né, no início do século passado, tinha uma estrutura diferente dos alimentos que tem hoje. Então, antigamente a gente não tinha tantos aditivos, tantas químicas como a gente tem hoje, né? Então, o início desse século, né, e alguns estudos falam, por exemplo, o Rios Neto, ele explica que há algumas comprovações que tem havido aumento da presença ali do glúten nos alimentos, e muitas vezes, muitas pessoas têm comido esse glúten e tem mais problemas de saúde por causa desse consumo excessivo do glúten e também de alimentos muito processados. Mas é muito complicado quando a gente fala de glúten, porque é multifatorial. A gente tem um glúten, lactose, aditivos, tem a química. Então, precisa se procurar. Segundo a revista da Saúde e Sociedade da USP, ela explica que o desenvolvimento, por exemplo, de doenças celíacas ou intolerância ao glúten, existe vários debates, várias pesquisas explicando e várias interpretações sobre o glúten, como que ele tem agido em nosso sistema imunológico e em nossa saúde. Especialistas também falam, por exemplo, que tem que ter um consenso na alimentação, né? Como a gente chama dos famosos mitos, né? Por exemplo, antigamente se falavam fazia muito mal o ovo, e aí depois não, descobriram que não. Aí depois que fazia o abacate tinha muita gordura, e não, agora a gordura é boa. Por isso que precisam se procurar profissionais. Segundo a nutricionista Regina, da Universidade Federal do Amazonas, ela explica que convém lembrar que a gente precisa ter uma dieta equilibrada, porque tudo que a gente come demais, a gente acaba sobrecarregando o nosso corpo. O segredo também de uma boa alimentação é a gente ter uma variedade de alimentos e entender que a gente precisa estar atento à nossa saúde e qualquer sintoma como azia, inchaço e dificuldades, precisamos ficar atentos e ver se é o que a gente está consumindo, que muitas vezes é o que tem acontecido. Mas assim, abrindo parênteses, vou contar a minha história. Eu consumia muito glúten, depois vocês vão ver, já perdi bastante peso. Minha dificuldade é que eu não conseguia emagrecer e descobri que eu tinha problema com glúten porque ele é um aditivo que faz mal para nossa saúde. Lembra que eu falei? E eu também passei por isso. Então, eu deixei de comer glúten. Não é fácil, porque você vai ter que abrir mão de muitos alimentos, ou mesmo você vai ter que fazer muitas receitas para retirar esse glúten. E já consegui perder muito peso e ter mais saúde. Então, eu já tenho um sistema imunológico muito mais forte. Mas, obviamente, que o glúten é um pontapé de várias outras coisas que têm acontecido em minha saúde. Por isso, gente, esse vídeo é para orientar vocês, para vocês ficarem atentos. Já curte, compartilha, comenta. Espero ajudar vocês e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Yeah, well, I don't know. You wanna stop by later? Maybe I'll come